Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na Rádio Igreja Viva. Estamos iniciando o programa Escola Bíblica no Ar. Este programa é um oferecimento da Gráfica Agenda Dinâmica. É muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo à lição contextualizada em vídeo da Escola Bíblica no Ar. Estamos na 6ª temporada. Neste espaço, você acompanha cada lição da nossa Escola Bíblica de forma contextualizada, unindo o ensino das Escrituras, o contexto histórico e as aplicações práticas para a vida cristã. Nosso objetivo é ajudá-lo a compreender cada vez melhor a palavra do Deus eterno, fortalecendo sua fé e incentivando um estudo bíblico mais profundo e edificante. Antes de iniciarmos nossa lição, acompanhe um breve resumo do estudo de hoje. Lição 6. As Marias e outras mulheres. Introdução. Neste estudo, você conhecerá algumas das mulheres que tiveram participação marcante no ministério de Jesus e nos acontecimentos mais importantes do Evangelho. Em uma época em que muitas delas enfrentavam limitações sociais e culturais, Cristo demonstrou por meio de suas palavras e atitudes o verdadeiro valor que Deus atribui a cada pessoa. Ao longo desta lição, você acompanhará a história de mulheres como Maria Madalena, Maria de Betânia, Maria, mãe de Jesus, Joana, Susana e outras discípulas que serviram ao Senhor com dedicação, perseverança e amor. Suas vidas revelam diferentes aspectos da caminhada cristã, como a transformação pela graça, a importância do discipulado, a fidelidade nas dificuldades e a alegria de participar da obra de Deus. Você também compreenderá como os evangelhos apresentam essas mulheres como testemunhas dos momentos centrais da fé cristã. O ministério de Jesus, sua crucificação, seu sepultamento e sua ressurreição, evidenciando que Deus utiliza pessoas de diferentes histórias para cumprir seus propósitos eternos. Este estudo bíblico contextualizado ajudará você a compreender que o verdadeiro conhecimento das Escrituras deve produzir maturidade espiritual, amor pela Igreja e disposição para servir ao reino de Deus com humildade e fidelidade. Este conteúdo faz parte dos estudos da Escola Bíblica no Ar, um ministério de ensino bíblico realizado pela Rádio Igreja Viva, em parceria com a Igreja Batista Lírio de Sião. Agora vamos assistir à nossa lição contextualizada em vídeo. Que Deus fale ao seu coração por meio da sua palavra. Olá, muito bom ter a sua companhia nesta explicação bíblica e visual, totalmente baseada no material da Escola Bíblica no Ar. Sabe de uma coisa? Hoje a gente vai explorar um tema que tem uma riqueza extraordinária. Muitas vezes, quando a gente lê os evangelhos, é natural que a nossa atenção vá direto para os 12 apóstolos ou para aquelas multidões gigantescas. Mas olha, tem um grupo que acaba passando meio despercebido, só que o papel delas foi literalmente indispensável no ministério de Jesus. Na crucificação, na ressurreição e logo ali no comecinho da igreja. Sim, nós estamos falando das mulheres. Elas não foram de jeito nenhum personagens secundárias, tá? Foram participantes ativas, corajosas e fundamentais nessa história da redenção. Ok, vamos mergulhar nisso. Para organizar nossa conversa de hoje, a gente dividiu tudo em 5 pontos bem claros. 1. Barreiras rompidas. 2. A verdade sobre Maria Madalena. 3. Serviço e devoção. 4. Fiéis até a cruz. E, por fim, 5. O chamado continua hoje. Parte 1. Barreiras rompidas. Jesus e a cultura do século I. Para a gente conseguir medir o impacto real das ações de Jesus, precisamos nos transportar lá para a sociedade judaica do primeiro século. Imagina o cenário daquela época. De um lado, a gente tem uma cultura fortemente patriarcal. As mulheres enfrentavam um monte de limitações sociais, econômicas e, claro, religiosas. A participação pública delas era super restrita, quase invisível. Agora olha para o que Jesus faz. Ele simplesmente rompe essas barreiras culturais. E o mais incrível, sem nunca desrespeitar a lei de Deus. Ele trata as mulheres com uma dignidade imensa, permite que elas aprendam publicamente ali, sentadas aos seus pés, e confia a elas papéis muito ativos no ministério.
É uma aceitação tão revolucionária que revela pra gente como é o verdadeiro caráter do reino de Deus. Um reino que não funciona na base de preconceitos, mas que respira graça e amor. Parte 2. A verdade sobre Maria Madalena. O poder da graça transformadora. E quando a gente fala dessa graça do reino, tem um nome que logo vem à mente. Maria Madalena. Ela é a prova viva do poder absoluto que Deus tem de transformar vidas. O texto bíblico não faz rodeios. Ele conta que Maria Madalena passava por uma dor profunda, uma opressão espiritual terrível. Jesus a libertou de 7 demônios. Tenta dimensionar o tamanho dessa transformação. O Cristo tirou essa mulher de um sofrimento inimaginável e a colocou num lugar de cura, num lugar de propósito. E como é que ela reage? Ela não diz apenas um muito obrigada e vai cuidar da própria vida. Não. Ela dedica o resto dos seus dias a seguir o Senhor com uma lealdade simplesmente inabalável. Mas aqui a gente tem que fazer uma pausa muito importante. Com certeza a gente já escutou por aí que Maria Madalena era uma prostituta, certo? Pois é, essa é uma tradição que foi criada séculos e séculos depois e não tem absolutamente nenhuma base bíblica. Nossa compreensão tem que estar firme na palavra. A Bíblia define a Maria Madalena de um jeito muito claro. Ela era uma discípula liberta pela graça, não a figura que as tradições inventaram. Parte 3. Serviço e devoção. Joana, Susana e Maria de Betânia. É que uma vida transformada transborda, não tem jeito. Vamos ver como essas mulheres apoiaram o ministério de Cristo na prática. Isso ilustra de forma brilhante o que a gente acabou de falar. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, a gente lê exatamente isso. E também algumas mulheres, Maria, chamada Madalena, Joana, Susana e muitas outras, que o serviam dos seus bens. Isso é discipulado na veia, gente. Elas não queriam ser só espectadoras dos milagres. Elas colocaram a mão na massa. Elas sustentavam o ministério de Jesus com os próprios recursos financeiros. Elas eram pilares daquela missão. Agora, o serviço prático é fantástico, mas ele não é a única forma de discipulado. Maria de Betânia nos ensina qual é a base de tudo isso. Lembra daquela cena clássica? Enquanto Marta, a irmã dela, estava super preocupada com os afazeres da casa, Maria escolheu parar tudo, sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra em profunda adoração. Esse contraste é maravilhoso porque ensina o seguinte: servir ativamente é vital, mas qualquer vida cristã que dê bons frutos precisa nascer primeiro, e antes de tudo, de uma comunhão muito íntima com Cristo. Parte 4. Fiéis até a cruz. Testemunhas do centro do Evangelho. É essa comunhão profunda que segurou essas mulheres no pior momento possível. Chegamos no clímax do Evangelho. E não dá para falar de fidelidade sem mencionar, com muita reverência, Maria, a mãe de Jesus. Desde o momento da anunciação, lá no começo, quando ela disse sim ao chamado de Deus com uma humildade absurda, até a dor lancinante de estar aos pés da cruz, ela foi um monumento de obediência, acompanhando passo a passo o cumprimento daquele plano perfeito e doloroso do Calvário. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque a linha do tempo é impressionante. Na sexta-feira, o dia da cruz, enquanto a maioria dos discípulos fugiu por medo, essas mulheres ficaram ali, firmes. Na sexta-noite, elas acompanham o sepultamento, elas viam onde o corpo estava. No domingo, bem cedinho, o amor fez com que elas fossem as primeiras a chegar lá no túmulo. E o que acontece? Elas se tornam as primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado. Elas estiveram lá, firmes, em cada uma dessas etapas difíceis e solitárias, enquanto quase todo mundo tinha ido embora. O que era a liga desse grupo? Elas eram completamente diferentes. Tinha a mulher rica ligada ao governo de Herodes, tinha a mulher que antes sofria possessão demoníaca, tinha a mãe de família, histórias diferentes, personalidades diferentes, contas bancárias diferentes, mas elas estavam unidas por um único propósito. A missão maior era servir a Cristo e participar daquilo que Deus estava fazendo no mundo. Parte 5. O chamado continua hoje, aplicando as lições à igreja moderna. Porque a gente não faz um estudo histórico só para achar as histórias bonitas. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. Hoje, agora. Então, o ponto crucial é: como a gente vive isso? Esse mapa deixado por elas é super atual. A gente precisa, assim como Maria de Betânia, ter intimidade com Jesus. A gente precisa usar o que tem em mãos para servir, como Joana e Susana. Precisamos ser fiéis quando a barra pesa, igual aquelas mulheres na cruz. Precisamos fundamentar o que cremos só na Bíblia, e não em achismos ou tradições furadas. E o mais bonito, tratar todo mundo na igreja com dignidade, enxergando valor em cada pessoa, exatamente como Jesus nos ensinou. A graça que transformou a vida de todas essas mulheres há mais de 2000 anos continua intacta.
A igreja não é construída por gente perfeita, nem por gente de alto status. O reino é construído por pessoas, não importa de onde venham, que têm um coração aberto para aprender, que servem com humildade e que decidem ficar firmes e ser fiéis à missão. Depois de ver tanta coragem, tanta transformação e uma entrega tão incondicional, a única coisa que nos resta é olhar para dentro da nossa própria caminhada. Diante de tudo isso, fica a pergunta: como nós estamos colocando nossos dons, nosso tempo e nossas vidas a serviço do reino de Deus hoje? Você acabou de acompanhar mais uma lição contextualizada da Escola Bíblica no Ar. Esperamos que este estudo tenha contribuído para ampliar sua compreensão das Escrituras e fortalecido ainda mais sua caminhada com Cristo. Continue acompanhando todos os episódios da nossa 6ª temporada, aprofundando seus conhecimentos na Palavra de Deus. Ao término da temporada, participe da nossa avaliação online e conquiste o seu certificado de conclusão, preparado com muito carinho pelas equipes da Rádio Igreja Viva e da Igreja Batista Lírio de Sião. Se você ainda não faz parte da nossa escola bíblica, faça agora mesmo sua inscrição e tenha acesso a todas as lições. Acesse hoje mesmo o link que está disponível na descrição deste vídeo. Será uma alegria continuar estudando a Bíblia com você. Seja um parceiro da Rádio Igreja Viva. Anuncie conosco e ajude-nos a propagar a palavra do Deus vivo. Temos uma proposta especial para os 50 primeiros que desejarem participar conosco desta missão. Ligue para 21 99483 6007 ou fale conosco pelo WhatsApp 21 99831 2237 ou mande um e-mail para faleconosco@radio.igrejaviva.com.br. Rádio Igreja Viva, a rádio que toca no seu coração. Site radio.igrejaviva.com.br. Ouça o programa Encontro Diário com o Eterno Deus, apresentado pela irmã Márcia Almeida, todos os dias às 10 horas, com reapresentação às 16 horas. Mensagens de esperança e fé, com base na Palavra de Deus.